Salve a tutti, mio nome è Fabio Fasoli, io trabalho com cidadania italiana, sou italiano de Milão, moro em Belo Horizonte há 25 anos. E o que aconteceu? Um dia, in Instagram, vejo uma foto di una linda pizza. Olho quem era e estava scritto Pizzeria L'Essenziale. Aí começo a indagar, perché falei, ué, com'è una pizza tão linda, mi aparece, di una pizzeria che sta in Belo Horizonte? Olhei e stava no Barreiro. Acontece que eu fiz o quê? Foi lá conhecê-los. E hoje estou aqui com Fred, com Diego, eles são sócios proprietários da pizzaria, para tentar entender como é que eles conseguiram fazer um produto tão especial e tão verdadeiramente legítimo que é a pizza deles. Então, trouxe inclusive um papel com algumas perguntas para não esquecer. Então, queria começar com vocês com esta pergunta. Como começou a vossa história com a pizza? Então, eu me recordo, Fábio, que por volta dos 8, 9 anos de idade, eu já misturava farinha, água e fermento. Eu aprendi com minha mãe, com a minha tia. Eles chamam aqui no Brasil de chapate. Então, ele é redondinho, feito na frigideira. E ali a gente fazia dos dois lados, um dos lados, colocava um pouquinho de queijo. E eu sempre fui apaixonado com pães, com massas, né? E chegou numa determinada fase da minha vida que eu quis procurar algo que estivesse mais próximo daquilo que eu esperava. E aí eu decidi estudar. Então fui estudar pães, fui estudar pizzas, e aí que a minha cabeça virou. Quando mais ou menos começou a estudar para... Isso por volta de 2015, né? 2015 eu comecei a estudar um livro do Michel Suas, ou Michael Suas, né? Que algumas pessoas falam, é um francês, que estabeleceu um grande centro de treinamento de pães, né, em São Francisco. E esse livro dele fala sobre pães e viennoiserie. Então, ali eu comecei a estudar, minha história mesmo começou com os pães, né? E em 2016 eu quis buscar um treinamento sobre pizza, especificamente sobre pizza. Só que assim, eu sempre fui, tudo que eu me dedicava a fazer, eu queria fazer muito bem feito, né? E aí eu fui estudar a história da pizza, fui estudar sobre a origem da pizza. Na história falam que se originou, né, no Egito, mas a Itália, como sempre, se apropriando daquilo e fazendo muito melhor do que outros locais, né? Aquilo que determinava fazer, né? Então, nesse momento eu falei, vou para a Itália, vou treinar pizza lá. E as coisas foram caminhando de uma forma que eu descobri um italiano, né, que estava vindo para o Brasil para poder montar um curso de pizza, que seria em São Paulo, e aí fiz essa agenda desse curso, que seria novembro de 2016. Porém, aqui em Belo Horizonte, né, uma pessoa muito, muito conhecida no mundo da gastronomia, conseguiu trazer esse curso para cá. Na oportunidade, eu morava em Uberlândia, né, fui a trabalho, uma empresa que eu trabalhei durante 10 anos. E dia 29 de novembro de 2016 foi o primeiro dia de aula, nesse primeiro curso dos 4 que eu fiz com pizzaiolos italianos. Mas já aqui em Belo Horizonte? Já aqui em Belo Horizonte, né? Então, de uma história que iria começar na Itália, tudo foi caminhando e aquilo para mim foram sinais divinos que era aquilo que eu deveria seguir, né? Então, essa minha carreira na parte administrativa, a qual eu me formei, né, foi ficando um pouco de lado para eu poder colocar efetivamente as mãos à massa e me tornar, naquela oportunidade, um pizzaiolo. Vou pegar esse gancho. Gente, interessantíssimo porque esta trajetória do Fred começa quando ele é novinho. Portanto, tem uma trajetória que parte com um sonho e um desejo, que leva ele a estudar, a se aprimorar, até buscar o lugar que é a Itália, para se aperfeiçoar cada vez mais. Veja só, 2016, hoje estamos em 24. Sim. Passaram-se 8 anos. Portanto, parabéns, é por isso que o seu produto, falarei várias vezes nesse nosso podcast, o seu produto se destaca. Eu, como italiano, você sabe, te falei, você faz uma pizza realmente que é legitimamente verdadeira. Mas continuando um pouquinho, de onde a sua paixão surgiu pela Itália e o que rappresenta para você a Itália?
Bom, na verdade, acho que não só para mim, né? Eu percebo, assim, no meu ciclo social, as pessoas que eu conheço, que eu convivo, as que estiveram na Itália, as que não estiveram, essa paixão, porque a Itália, elas são várias, né? Vamos estudando um pouco sobre a Itália lá atrás, as pessoas têm o costume de querer fazer comparações, né? Então, estudando sobre a Itália, você pega aí um país que tem uma extensão territorial aí de 1.000 e poucos quilômetros, que em extensão territorial caberia 7, por exemplo, dentro do Brasil. Porém, estamos falando de um país que tem 20 regiões, né? Quando que no Brasil tem 5. Então, são várias Itálias dentro de uma Itália, né? E isso eu utilizo desses meios, desse pouco conhecimento que eu tenho em relação à Itália, para poder responder algumas pessoas na rede social, inclusive, que falam, vi essa pizza sua com borda muito alta e aqui na Itália não tem esse tipo de pizza. Né? Na Itália tem vários estilos de pizza. São vários estilos de pizza. Né? A Itália são várias. Em cada região tem um estilo de massa, de pasta, né? Que o italiano tem preferência. Então, eu acho que essa cultura, essa versatilidade também e essa forma que a Itália tem de se apropriar de algumas questões, de alguns itens, e tornar aquilo muito melhor do que da origem. Por exemplo, o tomate, que é andino, que é peruano, né, mexicano, tem no México, tem no Peru. E a Itália se apropriou praticamente do tomate. Eu, Frederico, achava que o tomate era italiano. Né? Então, e fora isso, assim, você pega... O que é italiano no mundo? Tem várias coisas que são as melhores, né? Você faz marca de carro, tem a Ferrari, né? Você tem marca de perfume, marca de bolsa, de roupa. A gastronomia, a Itália, ela domina no mundo. Então, tem que ser apaixonante mesmo. E o italiano, ele tem uma diferença, assim, em preferir aquilo que é da gastronomia, o alimento como alimento efetivo, né? A pizza, por exemplo, não como um fast food. A pizza para o italiano é sagrado, é um alimento, né? Isso me chamou muita atenção. Pois é, a Itália é o quê? É um país que conseguiu transformar matérias-primas em produtos acabados, terminados, digamos, excepcionais. Porque justamente você diz, o tomate é andino, ou seja, americano. Se pulamos um pouco no spaghetti, o spaghetti non è italiano, o spaghetti è cinese. Marco Polo, 1200, trouxe para a Itália o spaghetti. Hoje, spaghetti al pomodoro é outro clássico italiano conhecido no mundo todo, assim como a pizza. Você justamente disse, a massa nasceu, surgiu tanto no Egito, não? Mas também nos meus estudos e tal, descobri que há uma origem também na Arábia, né? Naquele mundo oriental. Mas a Itália fez o quê? Uniu o tomate. Quando nós falamos de tomate, falamos pelo menos após 1500. Porque uma coisa que poucas pessoas pensam é que até descobrir as Américas, não somente na Itália, em todos os reinos europeus, não existia nada com molho. Era tudo basicamente assado. E depois as verduras que eram também ou assadas ou ferventadas, não? Mas não existia nada com molho, porque não existia o tomate. O tomate é introduzido na Itália e na Europa, praticamente após 1500, que é a descoberta das Américas. E a pizza? O que é que representa para você? Então, a pizza especificamente, para mim, é hoje no mundo, acho que há muito tempo, na verdade, no mundo, um dos alimentos mais democráticos, né? Vamos dizer assim. E pizza é pizza em qualquer lugar do mundo. E eu vou te falar que quando a gente está aberto para conhecer, para experimentar, a gente tem um mínimo de humildade para reconhecer isso. E aí eu posso citar como exemplo, até 2 meses atrás eu não falaria assim, né? Eu estive agora com a família na Flórida e a gente se estabeleceu basicamente em Orlando. Porém, sempre antes de fazer uma viagem, eu gosto de pesquisar sobre a região, etc. E descobri que a cidade mais antiga dos Estados Unidos, que se chama Santo Agustín, estava muito próximo ali onde a gente ia ficar. A mais ou menos 2 horas dali. Então a gente foi lá, a gente visitou uma cidade espetacular, inclusive. Fica a dica aí para quem quer conhecer essa região nos Estados Unidos. Santo Agustín é um destino que não pode deixar de visitar.
E a gente chegou lá, a gente chegou um pouco mais tarde, já era depois do almoço, demos uma volta lá, fomos à praia primeiro, porque é uma cidade litorânea, né? E na hora que bateu a fome, a primeira coisa que a gente pensou foi em pizza. E a gente sabia que a gente não encontraria uma pizza ali da forma que a gente faz, né? Que a gente anuncia, inclusive, que a nossa pizza é a legítima pizza italiana. Mas a gente sabia que não encontraria uma pizza como a gente faz. Mas fomos numa pizzaria tradicional, comemos a pizza, adoramos, estávamos com fome, adoramos, foi ótimo, né? A pizza do estilo americano mesmo, que é a pizza mais pan, né? Mais altinha, só com molho, mussarela e um orégano. Tava delicioso. Então, assim, a pizza, ela é democrática, eu acho que ela atende as pessoas em qualquer lugar do mundo, tem de vários sabores, tem de vários valores, né? Mas hoje a gente compreendeu que a legítima pizza italiana, ela tem muita ciência por trás disso. Então isso demandou muito estudo, isso demandou muito trabalho, muito teste, muita técnica, né? E a pizza hoje, na verdade, ela é o que faz girar o nosso negócio, que faz girar a nossa paixão, né? Porque é realmente uma paixão. A massa ali, na hora que a gente está fazendo aquele produto, na hora que está batendo na macieira, na hora que a gente está boleando, aquilo é como se fosse a extensão do nosso corpo. Né? Que basicamente, me perdoe, a massa da pizza nós a chamamos pasta di pane, que é a massa para fazer panificação. Isso. Não leva ovo. Exatamente. Não leva outros produtos que às vezes, não, certas pizzarias usam para fazer a massa, não? Somente farinha, água, fermento, sal e muito amor e dedicação. Tá vendo? É um produto extremamente simples. Vamos repetir. Farinha, água, fermento, sal, amor e dedicação. E quando si fala farinha e água, o segredo do grande pizzaiolo é determinar a porcentagem de hidratação, que agora vamos deixá-la um pouco mais, né? Exatamente. Um segredo seu, para o sucesso da sua massa, mas o grande pizzaiolo é capaz, com grande estudo, com grande prática, com grande experimentação, determinar conforme também às vezes o clima, se o clima é mais úmido, se é mais seco, não? A água junto com a farinha é determinante para conseguir um produto altamente qualitativo. Exatamente. E é por isso, Fábio, que você tocou nesses pontos, que não existe uma receita, né? As pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem receita. Recentemente a gente deu um curso lá, porque agora a Lessenziale também é uma escola de treinamento de pizzaiolos. Então semana passada a gente ofereceu lá o nosso primeiro curso de pizza contemporânea. E os alunos ficavam assim, quanto disso, quanto daquilo, né? E qual que é a temperatura? Então eu falo assim, desconstrói a ideia, desconstrói a pizza na sua cabeça, né? Vamos construir a ideia da fermentação, né? Porque o fermento, ele tem 2 T's importantes, que é a temperatura e o tempo. Então você vai ter que estar sempre olhando ali o tempo e a temperatura para você medir. Hoje eu coloco mais água, menos água, hoje eu vou com mais fermento, com menos fermento. Então, a gente utiliza, assim, uma fórmula, é como se fosse na matemática, uma fórmula onde o economista usa daquela forma, né? O engenheiro usa aquela mesma fórmula, mas do jeito dele, né? O administrador usa aquela mesma fórmula, mas aos modos dele, né? É uma coisa artística, se nós pensamos aos pintores, por exemplo, não? Leonardo da Vinci usava todas as cores, tudo o mesmo tipo de material, porém as pinturas deles eram diferentes do Raffaello e dos outros pintores. Exatamente. E aqui a pizza é a mesma coisa. Sim. Porque cada pizzaiolo chega a uma personalização da massa, do produto, o tempo, não? Exatamente. Interessantíssimo. Isso. Interessantissimo. E outra cosa, ma você neste mundo da pizza tem algum ídolo que te inspirou ou que gosta de acompanhar? Então, essa questão de ídolo, eu meio que desconstruí em 2013, quando eu passei por uma reforma íntima, vamos dizer assim, né? Foi um olhar para dentro, foi um marco na minha vida, onde muita coisa mudou. E eu comecei a compreender que se eu não me olhasse no espelho todos os dias de manhã e me enxergasse como primeiro ídolo, ou como principal, ou talvez como único, as coisas não seguiriam como eu desejava, né? E qual que era o meu desejo? É fazer parte, é compreender qual que é o meu papel nesse planeta,
Aonde que eu posso contribuir? Então, assim, o mais importante, eu acho que isso é até um recado que a gente pode deixar para as pessoas, é que o importante é uma referência. Então, eu tive muitas referências na pizza, né? Hoje, até falando mais como empresário, porque assim, eu me considero sim um pizzaiolo, eu sou um pizzaiolo, mas uma grande parte do tempo eu sou um empresário. Então, eu hoje tenho mais referências nesse mundo dos negócios, né, enquanto empresário, do que no mundo da pizza, onde eu já tive muitas referências, importantes referências, inclusive, as quais eu, inclusive, treinei com essas pessoas, né? Fiz questão de procurá-los para a gente poder, para eu ser aluno e eles serem professores, né? Então, é importante deixar esse recado, e foi muito, muito providencial essa pergunta sua, porque essa idolatria de nós mesmos é que nos impulsiona a querer mais, a fazer melhor, que é o que a gente está se propondo hoje, que a gente se propõe hoje. Estamos voltando a séculos antes de Cristo com a filosofia grega. Conhece si mesmo. Isso. Ele falou no espelho. Todos os dias eu me olho no espelho e pergunto o que é que faço no mundo? Qual é a minha paixão? Qual é o meu desejo? Qual é o meu sentido? É isso. Esta é uma coisa que te leva a ganhar e a vencer, porque o resultado está aos olhos. Sim. Certo? Portanto, agora chegamos a qual é o grande diferencial. Vamos tentar agora estabelecer parâmetros de diferenças entre uma pizza legítima e as demais pizzas que nós encontramos no mercado. Então, o grande diferencial, acredito que o italiano faz isso muito bem, né? Testou muito bem as farinhas, ter compreendido o que é a moagem correta, ideal, né, do trigo para cada tipo de produto. As proteínas, né? Hoje a gente trabalha com uma farinha em torno de 13, quase 14% de proteína, 13,8% de proteína. Que solta o glúten, né? Isso. Então, é uma farinha que, além de ser muito proteica, ela é muito equilibrada. A gente tem duas letras aí, que é o PL, que são que elas representam duas proteínas que formam o glúten, que é a gliadina e a glutenina. Então, a gliadina e a glutenina muito equilibradas trazem um produto de mais excelência, né? Quando você consegue usar a técnica e desenvolver bem esse glúten, né? No nosso caso, por exemplo, a gente utiliza uma farinha mais forte, com W mais forte, né? No gráfico, esse PL, ele forma o W, que representa a força da farinha. Então, hoje a gente utiliza uma farinha com uma força maior, onde a gente consegue trabalhar melhor esse glúten, com mais hidratação, e no final formar essa, vamos dizer assim, essa casa, né, que as pessoas chamam de glúten, né? O glúten hoje ele é muito mal falado no mundo, mas ele, para um pizzaiolo, ele é muito benéfico, ele é lindo. É fundamental para criar elasticidade. Isso, chega a ser bonito, porque ele imagina um balão, ele forma uma casa para que a fermentação ali que vive de açúcar, no caso carboidratos, possa agir de forma lenta, possa fazer a quebra dessas grandes cadeias de carboidrato, né, e transformar aquele produto em algo muito leve, em algo muito digestivo. Por isso que a gente tem falado tanto e por isso que tem crescido tanto no mundo. Hoje há uma ascendência assim, muito forte da pizza legítima italiana por conta dessas questões, né? Então, o italiano come pizza todos os dias, o italiano tem um biotipo mais longilíneo, né? O italiano sabe apreciar, né? Então ele já conhece essas características, ele sabe que ele está ingerindo um produto como alimento altamente digestivo, né? E esse é o grande diferencial, e esse é o trabalho que a gente precisa ter hoje para poder informar a população, porque eu acho que o que está faltando para que a pizza italiana tome mais espaços no mundo, e merece, né? São essas informações, disseminar a informação correta para que as pessoas compreendam que aquilo ali não é um fast food, e sim exatamente tomar aquilo como um alimento legítimo. Uma coisa agora, fugindo um minuto disso, que me veio como gancho, ma como o Belo Horizontino mineiro respondeu a uma pizza
com a borda alta, uma tendenzialmente, porque na Itália si come uma pizza por pessoa. Este è o che l'italiano è acostumado. E a pizza come com a mão, si corta o in quartos o na metade si dobra che si dice a portafoglio. Portafoglio. No? Ma cosa che mi deixa curioso, perché io morando aqui há 25 anos, eu cheguei na época dos grandes rodízios, era início dos anos 2000, no? E em todas as pizzerias era rodízio. No? E uma coisa que me chamava a atenção, como italiano recém-chegado, inclusive, é que no meio das mesas era cheio de pratos, perché todas as bordas eram descartadas. E eu pensava, que loucura! A borda é uma das partes principais, se não a melhor para um italiano, Sim. no? Sim. Portanto, eu posso dizer que você, de um lado você foi generoso, desculpa, de um lado você foi corajoso e temerário, perché sabe, apresentar um produto tão legítimo assim, in un mercato come il mercato minero e Belo Horizontino, che è considerato uno dei mercados inclusive mais conservador difíceis, no? Dizem que quando devem lançar uma rede, alguma coisa no Brasil, testa em Minas e testa no Paraná, que são os dois mercados não mais, entre aspas, complexos. Então você foi extremamente corajoso, mas como é a resposta que está tendo agora dos clientes? Então, a resposta tem sido muito boa, na verdade, né? A gente realmente, não vou te negar que a gente temeu isso, né? Por conta dessas questões. O Belo Horizontino, especificamente, ele é muito conservador, né? Então, quando a gente traz uma pizza, quando a gente fala, a gente só faz um sabor por pizza, para começar, né? Porque tem pizzarias que fazem até 4. Você pega um disco de pizza, tem 4 sabores. Pizza Arlequim. Isso. Então, assim, sem preconceito, gente, mas assim, é importante a gente deixar claro que tem um padrão, né? A gente foi buscar isso na Itália e isso não é à toa, isso tem um padrão, a gente come com os olhos. Quando você bate, né? Quando você visualiza ali uma pizza que está uniforme, né? Aquilo te aguça, né? As papilas. Então, a gente vem para Belo Horizonte, porque a L'essenziale vai completar 8 anos, mas ela foi concebida na Serra da Canastra, em Bambuí, né? Então vamos fazer 1 ano de Belo Horizonte agora, dia 7 de dezembro. E aí a gente chega numa capital conservadora, trazendo pizza com um sabor, né? Com borda alta, falando da napolitana contemporânea, né? Por que isso? E aí, assim, a gente sofreu um pouquinho, sim, na rede social sempre tinha um ou outro que falava, somente as pessoas que estiveram na Itália, aqui na Itália não tem essa pizza, não tem pizza com borda alta. E aí a gente relembra o início da nossa conversa. Exato. A Itália são várias. E que essas características, me perdoe te interromper, essas características, ao contrário, eu como italiano nascido lá, quando vi a foto da pizza dele, com as características que ele acabou de elencar, eu fiz o quê? Corri na pizzaria dele. E uma coisa queria falar, que me deixou boquiaberto, perché eu sentei, come un cliente qualquer, ovviamente, comi a pizza, quando terminou a pizza, com a garçonete, o garçom deles, perguntei, o dono está? Sì, está, pode chamar, que queria cumprimentar, né, parabenizar e tal. E enquanto esperava o dono chegar, eu pensava, será um italiano que acabou de chegar? Será um descendente de italiano? Lembra? Também que tem alguma história com a Itália, algum elo com a Itália. Aí me aparece o Fred. Eu faço essas perguntas. O que você me respondeu? Não, eu sou um brasileiro com a alma italiana, né? Pois é, eu sou um brasileiro mineiro e tenho uma paixão desde sempre, e descobrimos agora desde criança, com a Itália e com a pizza. Eu falei, nossa, lembra? Lembro. Que maravilha! Perché corajoso, temerário, apaixonado, sucesso. Essa é a equação. Mas vamos em frente com as perguntas. Como é que você, Diego, agora vamos ver o que Diego. Gente, Diego, o que é que posso dizer do Diego? Diego é sócio, vale tanto quanto o Fred, no sentido que na produção, na condução da pizzaria, tem uma grande harmonia entre eles. Não são irmãos, mas parecem irmãos. Você não são irmãos, né? Não. Mas parecem irmãos, tá? Portanto, Diego, você tem a ver o que com a pizza? Fábio, eu entrei, foi por acaso, na verdade, inicialmente. Eu tinha uma doceria que a pandemia não me ajudou muito, aí não deu muito certo.
onde o Fred era meu cliente e eu era cliente da pizzaria. Então a gente já, de certa forma, se conhecia como clientes. Ele deu uma ampliada na pizzaria, que antigamente ela era um pouco menor. Ele passou para um lugar maior e onde era perto de minha casa. Ele veio a me pedir um auxílio porque a mão de obra estava um pouco difícil na cidade. Eu resolvi ajudar ele por uma semana. Assim que eu concluí o trabalho, ele me chamou para conversar e me ofereceu a sociedade. Entrei na sociedade, gostei muito do estilo da pizza, principalmente. Para mim era novidade, não conhecia. Então, peguei gosto e avaliei a proposta e começamos a caminhada juntos. Durante um tempo eu fiquei sozinho, que ele veio para Belo Horizonte, aí começou a olhar aqui para a gente algo melhor. Porque estava em qual cidade antes a Era pizzaria? em Bambuí. Bambuí. Bambuí é na região da Serra da Canastra. Ah. É a primeira cidade, o portal da Serra da Canastra. Que inclusive a gente usa um pouco de material ainda de lá, o queijo canastra. Temos pizza com queijo canastra também. E de lá para cá, vislumbramos Belo Horizonte e começamos. Resolvemos mudar, viemos o ano passado. Em dezembro agora, como ele já disse antes, vamos completar 1 ano de Belo Horizonte. A gente está descobrindo uma história linda. Fred também, além de ser apaixonado pelo pão, massa de pão, pizza, Itália, descubro agora que você é um caçador de talentos. Porque inclusive você tinha experiência em doceria. O que é que tem a ver uma doceria com a pizzaria? Isso. E ali você, evidentemente, porque você era o dono do negócio da pizza, com experiência, com história, não? Concurso e tudo mais, acho que viu nele um potencial. Com certeza. O Diego chegou para agregar, né? Num momento onde eu decidi fazer uma mudança. Eu sou de Belo Horizonte, o Diego é de Bambuí, e eu decidi voltar para BH, e ainda sem uma certeza de como seria esse retorno, né? Porque a gente tinha essa vontade de ampliar, né? De ir para outros locais, às vezes ali na região mesmo da Canastra, a gente chegou a pensar em alguns locais ali, mas eu vim para Belo Horizonte e depois de 8 meses eu percebi que demandava, Belo Horizonte precisava de uma pizza nesse padrão do nosso, né? Há sim outras pizzerias aqui em Belo Horizonte, italianas, que fazem bons produtos, mas no padrão que a gente faz hoje, que é uma pizza napolitana contemporânea, posso dizer que no estado de Minas Gerais nós somos os únicos ainda, né? E eu espero que seja ainda mesmo, porque daqui a pouco a gente quer ver mais, a gente quer mais, porque quanto mais pizzerias nesse estilo, mais pessoas vão poder conhecer, mais oportunidade das pessoas conhecerem, e ir disseminando isso. É isso que a gente espera, sabe? É exatamente isso que a gente espera. Portanto, ele não tem nem o ciúme de manter só para ele o conhecimento que tem, gostaria de expandi-lo, não? Não, de forma alguma. Tanto que a gente decidiu abrir esse curso de pizzaiolos, não só para amadores, para entusiastas, mas também para profissionais, né? Profissionais pizzaiolos, para donos de pizzaria, né? Para que fiquem atentos a isso, porque a gente agora vai passar a ter cursos a cada 2 meses aí no máximo. Então a gente quer sim que as pessoas se especializem, que as pessoas se formem, que as pessoas abram os seus negócios, porque o brasileiro é tido como o maior empreendedor do mundo. Então a gente quer estar aí, a gente quer ser parceiro, a gente quer ajudar. Que bello, dito in italiano, né? Ou seja, ter um trabalho, um conhecimento técnico, uma experiência e colocá-la à disposição para que outros possam se beneficiar. Sim. Ser altruísta. Quantas coisas, né? Fred é uma pessoa que realmente é surpreendente. Tá? Mas agora uma coisa queria ver de você e com você. Eu, como te falei, considero a vossa pizzaria, l'essenziale, certamente a melhor pizzaria de Belo Horizonte. Por quê? Porque eu sempre gostei da pizza napoletana. Porque como você justamente disse,
há várias versões de pizza. Tem a pizza toscana, tem a pizza romana, que é mais achatadinha, no? Tem a pizza ligure. Cada região tem a própria pizza. Ma a pizza verdadeira, gente, é a pizza napoletana, que aqui se fala napolitana, tem um eu em jogo, né? Sim. Então eu sempre gostei da pizza napoletana, que por sinal em Milão se come uma ótima pizza napoletana, tá? Portanto, depois que eu conheci a tua pizzeria, eu considero em Belo Horizonte a melhor pizzeria. E você também considera l'essenziale a melhor pizzeria de Belo Horizonte? Me conta um pouco como você se acha ou se mede no mercado. Então, eu acho que esse é um outro ponto que ele é importante, assim, deixar muito claro para as pessoas. Eu tenho na minha visão, é lógico, é um produto que a gente faz, a gente sabe o tipo de ingrediente, como foi feito, né? A questão ali do preparo, do cuidado com o preparo em relação à higiene, em relação à data de validade, enfim. Então a gente acaba considerando, sim, né, o nosso produto como o melhor, mas eu considero isso para mim. Para mim, Frederico, né? Não considero para o outro. Em momento algum, ninguém vai ver na rede social ou vai nos ver na rede social falando que a nossa pizza é a melhor pizza de Belo Horizonte, né? Porque eu acho que isso cabe ao cliente, né? Eu sinceramente não sei, até em relação a esses prêmios, essas premiações, que as pessoas, melhor pizzaria de Belo Horizonte, isso, aquilo. Não sei nem como são feitos esses julgamentos, né? Ou essas escolhas. Porque assim, Belo Horizonte é gigante. Não foram todas as pessoas que comem pizza que estiveram lá para falar que é a melhor pizza. Então vai ser sempre do cliente. Se você, Fábio, que é um italiano legítimo, vai na nossa pizzeria e fala, para mim é a melhor pizza de Belo Horizonte. Louvável demais pra gente. De verdade, a gente se sente muito grato por isso, porque a gente faz esse trabalho para poder ter um reconhecimento. E quando você fala que é a melhor pizza, é a questão do reconhecimento. O reconhecimento, os gregos, eu volto aos gregos porque gosto muito da filosofia grega, não? Então você tem dois ganchos. O primeiro foi conhece a si mesmo. E o segundo é nunca se vangloriar. Porque se você se vangloria, você cria o único pecado na igreja antiga, que era a rubris, que era uma arrogância de se achar o melhor. Quem deve dizer e te reconhecer se você realmente é o melhor, quem é? O mercado. Sim. Os clientes. Tanto é que você tem um projeto, podemos falar, não? Que você está no Barreiro e está olhando já de... Uma expansão. Né? De fazer uma expansão mais para regiões centradas, não? Centralizadas. Sim, de Belo Horizonte, talvez, e tal. Outra coisa que queria te perguntar, que essa achei interessante, que você gosta também de direcionar os teus clientes para outras pizzerias, para outros estabelecimentos, para poder apreciar e conhecê-los. Por quê? Parece uma coisa em contra-tendência, não? Ti chega um cliente na tua casa e diz, não, ma agora vai ver a pizzeria lá, vai ver o restaurante lá. Como é que é a história? Me conta, que fiquei curioso. Então, eu vi uma frase uma vez em que, exatamente falando sobre concorrência, né? A palavra era concorrência, e nessa frase falava assim, ninguém ganha de mim. Eu falei assim, olha o ego, né? Então, antes de acabar de ler a frase, aí no final estava assim, ninguém ganha de mim, porque eu não estou competindo com ninguém. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é um outro ponto importante, levar isso muito em consideração, porque assim, se a gente está falando de a gente está ali disposto a falar sobre uma gastronomia de um determinado país que é a Itália, que para nós é apaixonante, e a Itália é realmente apaixonante. Uma gastronomia vasta, né? Onde você tem várias formas de, entre aspas, brincar com aquilo que você está produzindo, né? Então, e Belo Horizonte tem é tão espalhado, assim, é tão difundido a questão da gastronomia italiana, principalmente nas pastas, né? Nas massas. É verdade. E o risoto agora. Isso. Nos últimos anos o risoto melhorou muito. Sim. E eu frequento, a gente gosta de frequentar, né? De frequentar bons lugares, bons lugares que sirvam boas massas, boas pizzas. E eu acho válido divulgar por essa questão que eu falei, assim, a gente não está aqui para concorrer, pelo contrário. Quanto mais pessoas conhecerem massas, lugares de massa, quanto mais pessoas conhecerem pizzerias italianas, né, mais a gente vai conseguir difundir essa ideia da Itália, o quanto a Itália produz
a gastronomia de fato como alimento, né? Então acho que e todos nós somos empresários, estamos todos no mesmo barco, passando pelas mesmas dificuldades, porque realmente, gente, não é fácil. Não pense que um negócio está ali, que o negócio... só abre à noite. No caso da L'Essenziale, abrimos de quarta a domingo, só abre à noite. Poxa, os dias que a gente mais trabalha talvez seja terça, segunda e terça, que são os dias que a gente não abre ao público, né? Verdade. Porque a gente trabalha o dia inteiro. Então, quem está nesse ramo, gente, pode ter certeza, né? Principalmente os proprietários, estão ali trabalhando 3 turnos por dia, 7 dias na semana, né? Então a gente tem que valorizar o empresário, o colega de trabalho, né? Se o trabalho é bem feito, se tem realmente uma boa gastronomia, poxa, por que não eu ir na minha rede social, onde a gente tem lá mais de 25 mil seguidores, e falar, hoje eu tive nesse local aqui, né? E vale a pena vir conhecer, né? E gostaria que fizessem conosco também. Até porque há uma parte muito importante e às vezes muito desgastante, que é a seleção dos produtos, não? Sim. Achar os produtos certos, a mozzarella certa, o tomate certo, a farinha. Sim. E como é que você conseguiu ter um conjunto, uma seleção de produtos de altíssima qualidade? Porque, atenção, para ter um produto de altíssima qualidade, a matéria-prima deve ser... Sim, então, pegando a ideia da Itália, que eles chamam lá de marco zero, né? Exato. Então, a gente primeiro deu preferência lá, né, na canastra, porque é mais simples, quando você está no interior, você conseguir produtos ali regionais, né, produtos artesanais, né, de artesãos, como queijo, como embutidos, né, acaba sendo um pouco mais fácil a gente trabalhar assim. E quando a gente veio para Belo Horizonte, a gente não cedeu às grandes indústrias, né? Porque o que acaba acontecendo é que o empresário se vê muito, muito apertado em relação ao CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Então é o custo que forma aquele produto, né? E aí ele começa a buscar valores menores para poder ter uma margem maior, mais adequada. A gente não abriu mão, né? Então o Diego, desde lá da L'Essenziale de Bambuí, quando eu vim para cá, o Diego ficou praticamente 1 ano lá sozinho, ele que fazia uma boa parte das compras, ele já pegou essa essência, e quando a gente veio para Belo Horizonte, o Diego já tinha um pouco dessa ideia. E aí o Diego, ele é de Bambuí, então a cada 15 dias, hoje mesmo ele está chegando de lá, né, de viagem. A cada 15 dias ele está vindo e trazendo muita coisa de lá ainda para a gente. Então a gente não abriu mão, a gente não cedeu à grande indústria de alimentos para poder manter esse ponto que é a qualidade, onde você frisou muito bem. Eu acho que é um dos grandes diferenciais. A gente pode dizer, sim, que manter a qualidade, né, junto à questão das técnicas e dos bons insumos que vêm da Itália, inclusive, né? A gente não falou isso, mas a farinha italiana, o azeite italiano, o pelate italiano, né? Alguns queijos, como o grana padano. Então, é isso. E a mozzarella? A mozzarella é do nosso amigo... É um produto fundamental. A mozzarella é do nosso amigo Vincenzo, que é um italiano legítimo. É importante frisar isso aqui também. Uma pessoa espetacular, outro italiano de alma, de coração gigante, assim como você. Com uma experiência de várias gerações. Uma experiência, a família dele é uma família de queijo, de queijeiros, né? Vamos dizer assim. Não sei se na Itália, falaria como na Itália? Queijeiros? Formaggiai, tal. Não sei se funciona, Não sei se funciona. Mas outra coisa, por que você decidiu colocar ao centro a pizza napoletana contemporânea? Então, foi um desafio, acabamos de falar, não? Sim, no mercado aqui. Sim, é um desafio, assim. A ideia da napolitana contemporânea é porque traz toda a base da pizza napolitana, os insumos, que são insumos autorizados, vamos dizer assim, né? Porque para você fazer hoje uma pizza napolitana, você tem toda uma regra, né? Porém, para não seguir essa regra 100% e poder utilizar da pizza como a arte que você falou, porque a gente vê aquilo como uma tela, a gente quer pintar a nossa maneira também, né? Então nós temos a nossa essência de brasileiro também, né? De mineiro, principalmente.
Então, a gente trouxe essa ideia do contemporâneo porque a própria Itália, que é uma outra curiosidade para que as pessoas que não sabem disso, a Itália ela é contemporânea. A Itália contemporânea, a Itália unificada, ela tem 160 anos. Se a gente for pensar, são menos de 200 anos. A Itália unificada ela é recente, né? Ela vivia e a pizza Margherita, me perdoe, foi feita em honra à rainha Margherita, Exato. a esposa do rei, quando a Itália tinha acabado de se Inclusive, juntar. a pizza Margherita ela é mais antiga do que a Itália unificada. Exato. Porque a pizza Margherita vem da época dos reinados, dos ducados, né? Exato. Reinados e ducados, né? Sim. Reino das duas Sicílias. Sim. O reino de Nápoles. Sim. Então, é trazer essa ideia do novo. Então, o que é o novo nesse ponto? A gente utiliza uma técnica que não é utilizada na pizza napolitana, normalmente, que é a técnica do pré-fermento. Então, a gente utiliza uma biga, hoje a gente faz com 100% de biga, para quem entende. Quem não entende pode ir lá aprender com a gente nos nossos cursos. Que é a versão moderna agora, não? Porque a versão contemporânea, a versão moderna. Agora, toda a pizza é feita com a chamada biga, não? Não toda, mas assim, a biga, na verdade, veio mais do pão, né? A biga é muito utilizada no pão. O pré-fermento, na verdade, ele é muito utilizado no pão. E aí, trouxemos para a pizza, que na Itália é pão, né? Exato. Que na Itália é pão, para poder dar esse pulso, né? Para poder fazer uma borda um pouco mais alta, para poder trazer um pouco mais de aroma, um pouco mais de sabor, né? Que é o que a biga, em termos de essência, traz para o produto. É isto. Agora, depois disso tudo, com o que você quer... Não, aqui acho que está meio bagunçado, me perdoe. Chegamos no final, escorregamos. E depois disso tudo, com que ou com quem você de verdade se identifica? Então, Fábio, essa pergunta é uma pergunta um pouco complexa de responder, porque a gente, enquanto ser humano, a gente está sempre buscando se identificar com algo, né? A gente está sempre buscando se prender a algo. E nessa virada minha de chave em 2013, onde muita coisa mudou na minha vida, eu percebi que me identificar com aquilo que me trouxesse para o momento, para a presença, né, para o agora, era o mais ideal. Então, eu às vezes transito em algumas questões, né? Por exemplo, fiquei sabendo que você é músico. Então, quando eu estou em casa, eu também sou músico. Quando eu estou em casa, eu sou músico. Quando eu estou na pizzaria fazendo massa, eu me considero um mestre pizzaiolo. Quando eu estou na pizzaria, por trás ali no back-office, fazendo os levantamentos dos custos, das questões todas, preparando, eu me considero um empresário. Então, eu acredito que... Quando você encontra pessoas que vê que tem potencial, você define ou se descobre caçadores de talento. De talentos, como digo aqui. Ou não? Tá vendo? É isso, assim, e você pegou um gancho legal, porque assim, eu e o Diego, até muito mais do que sócio, quando você fala de irmão, a gente acaba sendo muito isso, muito um irmão pro outro, assim, a gente conversa muito sobre as coisas da vida, sobre questões de conceito. Você se conhece há quantos anos? De conhecer mesmo, deve ter uns 4 anos, Diego. Conhecimento menos, né? Foi basicamente... A gente começou a conviver em 2022. Antes você tinha... Era só cumprimentar. Conversar só sobre assunto formalmente. do negócio, formalmente. Do produto mesmo que a gente trabalhava. Isso. Então, de 22 para cá, realmente a gente começou a se relacionar como esses sócios, né? Vamos dizer. E assim, eu acho que para responder a sua pergunta ao mesmo tempo que eu não me identifico com nada, eu preciso me identificar com tudo, né? Porque eu acho que se você fala assim, eu me identifico somente com isso, você perde oportunidade, porque a vida está sempre nos apresentando formas, pessoas, momentos, oportunidades, né? Então, e eu sou muito de ir em busca de oportunidades, e sou muito aberto a isso. Eu sou sagitariano, com ascendente em Áries. Logo é o seu aniversário? Logo é meu aniversário, dia 10 de dezembro. E o Diego é dia 8. 8 de dezembro. É outra coisa que é muito próxima, né? O Diego é do dia 8 de dezembro, eu sou do dia 10. Do mesmo ano, de repente? Não. Eu sou quase 5 anos mais velho que o Diego. Vou falar a idade, não.
Qual o recado que você gostaria de deixar para quem ainda não conhece a vossa pizzaria? Então, o recado é que venham conhecer a Licenziale Pizzeria, venham conhecer o nosso trabalho, venham participar, venham ser parte desse amor que a gente tem para distribuir, né? Venha pegar um pedacinho desse amor que a gente tem para oferecer para vocês através do nosso trabalho, através do nosso produto, através da nossa pizza, das nossas pastas, né? Porque lá também a gente serve algumas pastas, massas longas, massas curtas, um pouco de risoto, como você falou também, a gente tem no nosso cardápio, mas essencialmente a pizza, porque nós nos identificamos como uma pizzeria, né? Nosso foco é a pizza. Então, que venham nos conhecer, podem acessar aí as redes sociais, conhecer um pouquinho da nossa história, né? E estar lá conosco. A gente faz questão, né, Diego? Com certeza. Quando tem uma oportunidade, quando a gente consegue sair da pizzeria, porque a gente ainda é o pizzaiolo, nós é que produzimos, né, o produto para o nosso cliente, mas a gente faz questão de ir nas mesas, de conversar com aquelas pessoas que estão abertas, né, a ouvir um pouco sobre nós, a ouvir um pouco sobre o que a gente faz, do que é um pouco da história da Itália, da história da pizza, e a gente adora fazer isso. E uma coisa importante que eu acrescento é que vale a pena demais se deslocar do lugar de onde se mora, seja também na Pampulha, em Venda Nova, onde for, do outro lado da cidade, vale muito a pena se deslocar, repito, até o Barreiro para conhecer a pizza deles. Obrigado. Viu? Não é um sacrifício, é um prazer. Obrigado, a gente tem muita honra com isso. Essa é a coisa, porque o que acontece? Em Belo Horizonte, a maioria das pessoas querem os restaurantes perto, não próximos, porque é longe o quê? É ali pertinho. É ali, é o ali do O Mineiro. Milano fala que é ali. Meia hora. E tem que ver depois o quê? O tipo de produto, o tipo de experiência. Porque se eu saio do outro lado da cidade para ir conhecer uma pizzeria que tem toda essa história por trás, eu estou fazendo uma experiência. Estou conhecendo um produto verdadeiro, um produto que sente e cheira a Itália. Sim. E, portanto, repito, não será um tempo gasto à toa, será um tempo gasto muito bem. Sim. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês dois, pode também, Diego, também falar um pouquinho. O vosso futuro, como é que vocês enxergam o vosso futuro? Quais são os planos? Depois desta... É um ano que você estava aberto, né? Na pizzeria. Você tem alguma coisa que pode já adiantar no vosso futuro ou prefere... Então, assim, não há nada concretizado ainda, a gente não concretizou, a gente tem algumas propostas, inclusive investidores, né? Não somente daqui, de Minas Gerais, mas até de outros estados, né? De São Paulo, por exemplo. Chama a atenção. Isso. Seria uma ótima, né? Que já nos fez oferta, né? Da gente sentar, da gente pensar numa expansão. Eu acredito, sim, que Belo Horizonte cabe pelo menos mais uma unidade da Licenziale, né? Belo Horizonte merece, eu acredito, que mais uma unidade da Licenziale. Mas a gente vai esperar finalizar esse ano, né? Que já está praticamente no final, né? E vamos iniciar aí o ano que vem, pensando nessa possibilidade, sim, de uma expansão. Porque eu e o Diego, a gente colocou como meta de sermos grandes, de sermos maiores, né? De podermos espalhar mais essa energia boa que a gente tem do trabalho, de compartilhar mais com pessoas, de poder empregar mais as pessoas. Eu acho que o Brasil, mais uma vez, né, um dos países mais empreendedores do mundo, e a gente gosta de participar disso, né, de oferecer isso para as pessoas que querem estar conosco. Então, acredito que em breve a gente possa ter uma... Mas você vislumbra um futuro tipo com franquias? Ou acha que a franquia vai desqualificar? Não, eu acredito que eu vejo franquia como, na gastronomia, especificamente na gastronomia, eu vejo a franquia como algo que não consegue passar a essência, né? E o nome da Licenziale é o essencial, né? Em português, Licenziale significa o essencial. Então, traduzir isso através de franquia, eu acredito que seja um pouco mais complicado. Então, melhor eventualmente expandir com lojas próprias. Com lojas próprias, né? E manter o controle. Isso, acredito que sim.
Aí se mantém a essência, se mantém a filosofia, Sim, se mantém o projeto exatamente. e se cresce tudo junto com a evolução, com o estudo. É isso. E agora, vamos falar um pouco dos vossos papéis dentro da L'Essenziale. O que é que você faz no teu dia a dia? Conta um dia a dia típico seu. Dia a dia, muita correria. Começa com correria. Eu sou mais responsável pela área de compras e manuseio dos produtos, preparação, antes e depois, na pizzaria, preparativos para abrir, né? Porque tem muita coisa para fazer por trás dos bastidores ali. Então, o meu é basicamente isso. É mais o operacional. É basicamente que é grande, né? E de muita responsabilidade, porque a questão da compra hoje, meu pai que fala isso muito, assim, o segredo da venda é a compra. Exato. Né? Comprar bem. Comprar bem, continuar comprando os bons produtos, né? Mantendo uma lista boa de bons fornecedores, porque tem... Que não te deixam na mão. Exato. Porque é teu problema, não? O principal. Dependendo do produto, a gente precisa ter, inclusive, mais de um fornecedor. Né? Tem produtos que realmente é mais difícil de você manter uma qualidade, como uma mozzarella, por exemplo. Exato. Né? Então a gente espera sempre que o Vincenzo consiga continuar nos atendendo. E é um trabalho, sim, que demanda muita energia, né? Esse trabalho do Diego. Teste de qualidade. Mas você também faz a pizza, porém. Sim. Então, além de trabalhar, digamos, nos bastidores para preparar, para comprar, para selecionar os produtos, que é uma grande responsabilidade, depois você mete a mão na massa. Sim, na pizza somos nós dois os responsáveis. Os responsáveis de fazer as pizzas no forno. Sim. Não tem outros agora ajudando? Não, a gente até tentou, mas a gente não conseguiu ainda uma pessoa que se adequasse àquilo que a gente espera para poder manter o nível mesmo. É uma coisa que me deixa curioso com você, Diego. Quanto tempo você demorou para aprender, entre aspas, ou alcançar, digamos, um nível tanto quanto do dele para fazer a roda da pizza e depois colocá-la no forno? Isso é porque é uma arte, uma incógnita, porque, assim, eu tenho uma facilidade, sabe? Eu tenho uma certa facilidade, eu aprendo muito em olhar você fazendo. Sou bastante curioso, pode ter certeza. Então, sempre tentando melhorar, ainda tenho muito que aprender, muito, extremamente muito, mas, assim, conseguia fazer a pizza mesmo. Foi por volta de uns 6 meses, né? Um pouco menos, né? Um pouco menos, porque você entrou na sociedade, foi abril de 22. Abril. E em novembro eu já estava vindo para Belo Horizonte. Isso. Então, e naquela oportunidade o Diego já estava dominando, já fazia massa, inclusive. Mas quando você estava na outra pizzaria lá na Serra da Canastra, você que abria as pizzas, você que fazia tudo. Aí o Fred veio embora, ficou na minha mão. Então lá você fez um pouco de experiência direta. Sim. Isso. De repente errando, aprendendo, apanhando, né? Tanto o Fred não estava lá, o interior especial. vai mais tranquilo, não? Isso. Ele teve que ficar mais por conta, né? Mais por conta de ensinar do que de fazer, né? E aí você conseguiu desenvolver uma certa manualidade, porque é muito manualidade fazer a roda, não? Muito. Até que os pizzaioli italianos gostam de rodar a roda, não? Jogar em cima, para fazer todos esses gestos, não? Mas você tocou num ponto, Fábio, que é um ponto, acho que muito importante, assim. Quando a gente é menor, quando a gente é criança, por exemplo, nas escolas, a gente aprende muito sobre o trabalho manual. E parece que isso vem se perdendo. Eu venho percebendo pessoas que falam, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer isso. Mas basicamente tudo é um trabalho manual, né? A gente sabe, a gente tem uma essência, né? Então eu acho que vale muito da gente ir atrás, foi o que o Diego falou, eu tenho mais facilidade, mas tem por causa do interesse. Quando a gente tem um interesse, isso aparece, né? E o trabalho manual é muito legal, né? Assim, o músico, por exemplo, ele precisa usar as mãos. Da música, pular para essa questão da pizza, para mim foi muito fácil, foi muito tranquilo, né? Porque já tinha uma certa manualidade. Exatamente. Então, eu vejo que muita gente tem muito receio, né, desse trabalho manual, sendo que a gente aprendeu enquanto criança. Que joga com as massinhas. Quando criança se joga com... Como é que se chama? As massinhas? Isso, as primeiras coisas que a gente faz quando a gente é criança o trabalho manual, os bonequinhos, o lápis, tudo. Isso parece estar se perdendo. Eu acho que o tal do celular também tá
tá deixando a pessoa muito no dedo ali, né? Usando um dedo. Exato. Tá Exatamente, a manualidade está se perdendo. Mas enfim, o que é que podemos falar para continuar agora nesse nosso podcast? Porque o que acontece? Agora nós estamos aqui, eu represento uma empresa, está vendo ali, Fabio Fasoli Cidadania. Vou pedir um minuto de licença para os amigos, para falar um pouquinho do que eu faço. Então, eu como Fabio Fasoli, que moro, como estava comentando, há 25 anos no Brasil, fiz agora, o dia 13 de outubro, bodas de prata. Parabéns. Olha só. E no conjunto já estou com um pedido em andamento de naturalização para me tornar cidadão brasileiro também. Possivelmente no final do ano já terei a cidadania brasileira também. Por quê? Porque a minha vida está aqui. Os meus filhos estão aqui e eu sei que serei enterrado aqui. Aí, na minha trajetória, eu conheci o cônsul em 2002, da época da Itália, que a um certo ponto me ofereceu de me tornar tradutor ad hoc, que quer dizer externo do consulado, porém como cidadão italiano, não como tradutor juramentado, porque os tradutores juramentados devem ser cidadãos brasileiros para poder fazer o concurso. E na época havia poucos tradutores, eram somente 3 mulheres da junta. E já não davam conta para desafogar as traduções. Porque vocês sabem que no Brasil há de 30 a 35 milhões de descendentes de italiano. Em Minas, 2 milhões. Estimado 10% da população dos mineiros, que são 20 milhões, 2 milhões de mineiros. Portanto, números muito grandes. E a demanda é grande desses descendentes que querem se reconhecer. E aí entrei neste mundo, porque eu não tinha formação nisso e desconhecia este mundo quando eu cheguei em 1999, 2002, 3 anos depois, conheço um mundo que era totalmente desconhecido. E me aconteceu uma coisa parecida com a Massa quando eu tinha 8 anos. Quando entro neste mundo, descubro um mundo do qual me chama a atenção e me abre uma paixão, um desejo, é uma vontade de ajudar o descendente para alcançar o sonho de se reconhecer. Eu costumo dizer que eu vesto a camisa da família e levo eles de mão dada até o reconhecimento. Né? Sim. Dando o quê? Dando aquelas que a minha experiência, que é de mais de 20 anos, porque a minha trajetória depois de tradutor, a um certo ponto, conheço um advogado em 2011, de Milão também, milanês, que esteve aqui, com uma solução, um processo chamado de linha materna, quando o filho ou a filha de uma mulher na descendência nasce antes de 1948, e ali não se podia reconhecer porque a mãe deles, desse filho, nascido antes de 48, não se considerava italiana porque havia perdido a cidadania ao casar. Na época era assim que era a lei, no Reino da Itália. Portanto, esta sentença resolveu a linha materna e se podia somente fazer, porém, com um processo protocolado no Fórum de Roma. Eu comecei a jornada com o advogado italiano com esses processos específicos. Ma a um certo ponto falo para o advogado, olha só, há dezenas de milhares de brasileiros descendentes nos consulados da Itália que não conseguem se reconhecer porque o consulado não dá conta. São Paulo era 20, 25 anos de espera. Belo Horizonte, 10, 15 anos de espera. Listas. Eu pensava, mas se o consulado não me reconhece, não posso fazer um processo no Fórum de Roma e dizer, juiz, eu nasci italiano, perché per la lei di sangue si nasce italiano. A lei italiana diz, que é um decreto do presidente, que se um descendente quer se reconhecer a Itália como atto devido, não é um favore, é um atto devido. Reconhece o descendente em tempos rápidos pela via administrativa no lugar de residência. Portanto, o consulado deveria me reconhecer em tempos rápidos, que na época eram 240 dias. 7 meses, 8 meses. Pouco tempo. Só que o consulado não tinha condição. Eu pergunto ao advogado, mas é possível fazer um processo? E dizer, juiz, eu sou descendente, o consulado não me reconhece, então vamos fazer o quê? Tem jeito de ser reconhecido pela via judicial? Sim, eu te reconheço. Trabalhei 2 anos, acreditando. Nisso eu vejo semelhança com a tua trajetória. Temos semelhança, porque temos paixão, você desde criança, eu que descobri no decorrer da vida com mais de 30 anos, neste mundo da cidadania italiana,
ambos fomos corajosos, destemidos, fomos pela nossa ideia, acreditando. Você pega um produto, pizza napoletana contemporanea, assolutamente novo neste mercato mineiro di Belo Horizontino e fala, non mi interessa, io vou apostar nisto. E consigo vencer. Sim. Eu trabalhei 2 anos para achar alguém que acreditasse na proposta. Eu lembro que fazia reuniões presenciais e telefônica, tinha até um precinho bacana, porque nós também precisávamos da primeira sentença. Era 50% somente se havia o resultado, portanto o risco era só pela metade, certo? Mas as pessoas me olhavam, que interessante, mas você tem uma sentença? Ainda não. Então, quando você tiver uma sentença, me liga que eu farei. Quantas vezes na frustração quis chutar o balde. Mas segurei. Até achar uma família aqui de Barbacena, indicada por um outro meu cliente que havia feito a linha materna. Essa pessoa veio, pouquíssimas palavras, me falou que você é uma pessoa séria e tal, você acha que a possibilidade existe? Sim, então vamos lá. E fomos. Em 6 meses saiu a sentença. E posso dizer que eu fui o primeiro a fazer esse processo, que praticamente o motivo era contra as filas, que não conseguia me reconhecer nas filas do consulado. E eu fiz como você, sem ciúme de ninguém, porque eu fiz isso em prol do discendente, para que o discendente tivesse uma alternativa segura dentro da lei, perché essa é uma alternativa segura dentro da lei, perché non faccio uma falsa declaração. Então me chega a sentença, imediatamente rendo publico a sentença. E aí brotaram, como é justo que seja, vários advogados e surgiram inúmeras empresas. Hoje, estimada, se diz que há centenas de empresas que mexem com a cidadania italiana no Brasil. E sabem quantos processos são protocolados em um ano, no último ano, na justiça italiana hoje? No último ano? 60 mil processos. Isso só do Brasil? De brasileiro descendente de italiano. Nossa. Tanto é que o brasileiro descendente de italiano está começando a chamar a atenção à política italiana e começa a dizer, não, vocês não são italianos, vamos ter que mudar a lei. Agora tem em jogo toda uma discussão nesse sentido, que é uma discussão que nós julgamos ser inconstitucional, porque eles querem limitar esta vontade do brasileiro descendente de italiano, de se reconhecer. Porque todo discendente é italiano. Aquele minha logomarca ali, que eu te comentei agora há pouco, representa o quê? Aquelas ondas representam o oceano de descendentes de italianos, e depois o bonequino que se destaca ali no meio da multidão diz, gente, io sono italiano, nasci italiano, ma você, Itália, non mi conhece, io sono un fantasma, italiano fantasma, perché nasci italiano ma non tenho registro. Então ci fala, Itália, aqui a prova, documental. Quero me reconhecer, porque eu herdei uma situação da qual não tive culpa. Sim. Certo? Sim. O discendente nasce italiano, porém non è registrato e, portanto, non è reconhecido, non naturalizado. Tanto é que na sentença os juízes colocam por escrito, reconheço os requerentes, A, B, C, D, aqueles que forem, italiano desde o nascimento. E o reconhecimento, ele te dá todos os direitos? Exato, come qualquer italiano, sim. Passaporte, cidadania, direitos políticos e tudo. Você é um cidadão como outro. E você está sanando aqueles que têm interesse, basicamente estão sanando uma situação que herdaram ao nascer sem querer. Porque qual é que era a forma correta? Se o meu bisavô chegou no Brasil em final de 1800 e casava, por exemplo, com uma mulher brasileira ou portuguesa que for, uma mulher aqui, já no casamento, porque ovviamente para casar no Brasil, o casamento foi feito no cartório, que os cartórios começaram a funcionar em 1900 no Brasil, como data oficial. Então, vamos supor, casa em 1902, onde casa? Casa no cartório brasileiro, perché está no Brasil. O que é que aquele italiano daquela época de terra nostra devia fazer? Pegar, olha, se tinha condição, pegar uma certidão de casamento, brasileira, ovviamente perché casou no Brasil, procurar um tradutor,
Depois, saber onde estava um consulado da Itália, se estava em Guanabara, perché era Rio de Janeiro a capital e tal, meio de transporte, charrete, cavallo e tal, no? Então, qual descendente de italiano, no, descendente não, me perdoa, qual italiano que havia migrado aqui se preocupava com isto? Depois tinha 1, 2, 3, 5, 10 filhos. Às vezes nem registravam no cartório. Sim. Batizavam, porque eram muitos religiosos e católicos e não podiam deixar seu filho recém-nascido, a mortalidade era bastante alta, não? Portanto, parecia que nas lavouras ou nas fazendas, onde havia as colônias de italianos, sempre tinha um padre. Porque de prontidão, nasce a criança, já era batizada. Porque assim não ia, se chegava a falecer, ia para o céu e não ficava no limbo, ou seja, no purgatório. Então, batismo se preocupavam, o registro não, às vezes, nem registro civil brasileiro. Não é uma coisa, digamos, difícil ou improvável receber certidões em interrogatório de nascimentos antigos, onde constam 2 ou 3 filhos do mesmo casal, registrados em cartório, sabe por quê? Pelo administrador da fazenda ou da lavoura. Por quê? Porque o homem estava com enxada, a mulher fazia trabalho, não tinha condição de ir no cartório a fazer o registro. Não é raro encontrar certidões de nascimento de filhos de italianos ou de filhas de italianos que fazem a autocertificação declarada para poder ter o registro de nascimento com testemunha, poder casar, porque só tinha o batismo. Porque não haviam sido registradas já no Brasil. Então, imagina se depois se preocupavam de espelhar a certidão na Itália. Sim. Então, a primeira geração, os filhos dos italianos, já primeiro fantasma. Depois a segunda geração, que são os netos, segundo os fantasmas, terceira, daí por diante. Sabe quantos são no mundo os italianos descendentes estimados? 90 milhões. A Itália tem de 54 a 55 milhões de italianos que moram na bota. Ou seja, mais de descendentes de italianos no mundo do que italianos nascidos criados lá. Quase o dobro. Mas uma forma de explicar o porquê que a Itália é tão apaixonante. Exato. Não é isso? Exato. Então, hoje nós estamos aqui, eu fiquei aqui numa veste de quase que entrevistador com eles, fizemos essa brincadeira, mas acho que deu bem, né? E para também, depois, ele me disse, Fábio, fala também um pouco do que você faz. Eu encontro muitas semelhanças entre eu e o Fred, né? Na nossa trajetória. E, portanto, eu acho que te deixo a palavra para magari umas considerações também você. Mas antes das considerações, eu queria te fazer uma pergunta e uma curiosidade. Não, claro. Dentro do seu trabalho, se eu quero hoje pleitear uma cidadania, qual que é o prazo médio ou isso depende da situação de cada solicitante? Agora, depende primeiramente onde você quer fazer a cidadania, porque a cidadania, a via mestra é sempre a via administrativa. Ma a via administrativa no lugar onde o sujeito reside verdadeiramente. Se eu sou um brasileiro discendente e moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a minha vida, a minha residência, os meus negócios, a minha família, o meu trabalho está aqui, e portanto a minha verdadeira residência está aqui, quem deveria me reconhecer pela via administrativa é o consulado da Itália em Belo Horizonte, que faz a circunscrição de Minas Gerais. A outra, digamos, tipo de se reconhecer, maneira de se reconhecer que eu sempre fui contra desde o início, e esta forma me levou achar o caminho judicial, qual é? Aquela de ir em uma aldeia, que é uma pequena prefeitura italiana, realmente, de 2 a 4 mil moradores lá na Itália, é uma aldeia. Com quem? Com um despachante. Que te fala, oh Diego, vem comigo que rapidinho vai te reconhecer italiano, te levo lá, te coloco em um apartamento, você não tem nem contrato de locação, porque o despachante faz uma locação, às vezes nem faz uma locação, é tudo muito informal, que já começa ali um sistema contra a lei, mas você realmente se reconhece rapidamente. Por quê? Porque o mecanismo, na maioria das vezes, é corrupto. Na maioria das vezes. Não digo que todos estão errados, tá? Certo. Mas na maioria das vezes, a história diz isto. Vários despachantes foram pegos. E o que acontece nesse caso? Você, Diego, volta eventualmente para o Brasil feliz, com o passaporte em mãos,
Mas depois a polícia e o Ministério do Interior começam a investigar porque recebe a notificação do teu reconhecimento dos demais que foram reconhecidos lá. Porque a prefeitura reconhece, mas é obrigado a notificar o Ministério do Interior, que é a pessoa, é o ministério que tem competência sobre assunto de cidadania italiana. E o Ministério do Interior deve fazer depois o quê? Umas fiscalizações por amostra. Então imagina o quadro, uma pequena prefeitura de 4.000 moradores, que começa a receber 1, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, teve um caso que era 1.180. Nossa. O que faz o Ministério do Interior, que é a polícia, como dizer aqui, Ministério da Justiça, a Polícia Federal? Fala, opa, o que acontece naquela aldeia ali, que todos os brasileiros descendentes vão se reconhecer lá? Tem o quê? Tem um mel? Tem o quê? Qual é o motivo de ir aí? Não? Deixa botar a lupa. Não faz sentido. É claro, deixa investigar. Investigação não é um dia, uma semana, meses, escutas ambientais, investigações, conta e tal, parará, tarará. Até que depois a polícia chega, bum, dá o chamado bote. E todo mundo dança. E reverte todo o processo. Você é convocado no consulado e te fala, me devolve o meu passaporte italiano bonito. Que você fica feliz que a Itália não te denuncia por falsidade ideológica. Porque a sua declaração de residência lá foi uma falsa declaração porque o senhor nunca residiu lá. Bate e volta, não é uma residência. Então, agora tem uma outra pergunta, que essa realmente me traz muita curiosidade. Eu, né, o Diego aqui, nós por sermos não só apaixonados pela Itália, mas por sermos produtores de algo legítimo, de algo que é tombado, inclusive, pela Unesco, que é a pizza napolitana legítima. E a gente produz, a gente tem um estabelecimento que faz da forma com que manda as regras, etc. Há alguma possibilidade da gente pleitear, né, algo que nos ligue à Itália como um cidadão, ou como alguma forma, ou não há? Não, a única maneira de ter a cidadania italiana é, se sou descendente, me reconheço. As outras formas são formas de naturalização, que atualmente são duas. Ou a naturalização por casamento, ou a naturalização por anos de residência na Itália, que é um pouco aquela que eu estou fazendo no Brasil, porque o Brasil não tem a naturalização do cônjuge estrangeiro com brasileiro, não tem a naturalização por casamento. O Brasil prevê somente para o estrangeiro a naturalização por anos de residência corridos. Portanto, a mesma coisa a Itália. Não é que eu tenho um negócio, trabalho com coisas e tal. Posso ter outros mecanismos, existe aquela coisa, não, da Itália e tal, mas a cidadania não. Para ter cidadania, vocês deveriam eventualmente casar com a mulher brasileira. E aí, quando se casa, após o casamento... Mulher italiana. Desculpa. Isso. Mulher italiana. Aí o que acontece? Depois de 3 anos do casamento, podem fazer o pedido. Entendi. E se o pedido é aceito, se deve aguardar mais 4 anos. Então é uma jornada que leva da data do casamento até concluir o procedimento 7 anos. Sim. Certo. E de morada no Brasil são necessários quantos anos de morada? A lei diz 15. Brasileira? A lei diz 15. 15. Depois, porém, te dá anos parece que desconta se você tem filhos nascidos no Brasil, porque o Brasil dá muita importância ao fato do estrangeiro se integrar e enraizar em solo brasileiro. Se o estrangeiro é casado com a esposa ou marido brasileiro ou brasileira e tem filhos nascidos em solo brasileiros, aí te desconta anos porque se entende que o estrangeiro criou raízes porque tem filhos aqui e, portanto, a ideia é que ele permaneça aqui, não? Certo. Eu tenho 25, então tenho anos de sobra para me naturalizar. Certamente. Não tenho problemas. E outra coisa, para se reconhecer, perché nasci italiano, non preciso saber falar o italiano. Ma para me naturalizar, preciso fazer uma prova a nível B1, que é intermediário, perché devo prestar o quê? Juramento na Constituição e na bandeira. Eu também farei ao contrário, serei chamado para fazer o juramento a quê? A bandeira brasileira e a Constituição brasileira como brasileiro naturalizado. Interessante. Nada como um pouco de história no Isso. nosso bate-papo. Exatamente.